Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui hoje rapidinho só para gravar um vídeo para responder alguns questionamentos que eu tenho recebido referente ao meu intercâmbio. Por que que eu não embarquei e se eu ainda vou embarcar? Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu havia fechado um intercâmbio para embarcar no dia 27 de março de 2021. Porém, devido todo o cenário ali no momento, todas as incertezas, eu optei pelo adiamento, né? Como eu fechei com a agência, eu tinha essa flexibilidade de remarcar, efetuar uma remarcação gratuita. Então, eu optei por efetuar essa remarcação. Esse inicialmente foi o motivo do adiamento do meu intercâmbio. Porém, como diz o ditado, né? Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz, e as coisas acontecem hoje e a gente só vai entender amanhã. Eu confesso para vocês que eu fiquei bem frustrada quando eu optei pelo adiamento, até porque estava tudo muito incerto e eu não queria correr o risco ou de não conseguir embarcar, ou de chegar lá e não ter acomodação, não ter emprego, ter que ficar em lockdown. Então, eu confesso que foi uma decisão difícil e eu fiquei bem frustrada com isso. Porém, nós não imaginávamos o que estava por vir 2 meses depois. Como eu informei, era para ter embarcado no dia 27 de março e quando foi em maio, 2 meses depois, nós tivemos uma perda familiar devido ao Covid, né? Então, eu consegui nesse momento entender o porquê que tantas coisas começaram a dar errado e fizesse com que eu não embarcasse em março, que era a data prevista. Eu confesso para vocês que é um baque pra gente quando a gente se planeja, quando a gente cria uma expectativa a respeito de algo e não dá certo. Mas essa perda familiar me fez entender que tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Tudo tem um propósito. Então eu fiquei em paz, eu tenho certeza que se eu tivesse embarcado, provavelmente eu teria que voltar, porque a minha família iria precisar muito de mim nesse momento de perda. Então, Deus sabe o que faz, né? E em relação à segunda pergunta, se eu voltei para o mercado de trabalho, sim, eu voltei para o mercado de trabalho, até porque a gente sabe que dinheiro não dá em árvore, né? E eu optei por voltar para o mercado de trabalho, visto que eu precisei adiar por um período maior a minha ida para a Irlanda. Com tudo que nós passamos e essa perda familiar, nos fez refletir bastante. E quem me segue, quem me acompanha sabe que inicialmente eu iria fazer um intercâmbio sozinha. Eu passaria os primeiros 8 meses, um ano sozinha. Então eu tentaria me estabilizar lá para conseguir juntar um valor, o meu esposo trabalhando aqui, para a gente conseguir nos organizar financeiramente para que ele e meu filho pudessem ir posteriormente, né? Então eu precisei voltar para o mercado de trabalho sim, para que eu não comprometesse esse valor que já era destinado ao intercâmbio, né? A gente sabe que precisa ali da comprovação do euro, pacote do intercâmbio. Então, por esse motivo, sim, eu voltei para o mercado de trabalho, tanto que no dia que estava previsto para o meu embarque, eu estava trabalhando e confesso para vocês que foi bem frustrante, eu fiquei bem triste, porque eu ficava assim, nossa, uma hora dessa era para mim estar embarcando, uma hora dessa era para mim estar em tal lugar, uma hora dessa era para mim ter chegado na Irlanda. Então, assim, foi uma situação bem chata, assim, eu fiquei bem chateada, mas tudo acontece no tempo que tem que acontecer e graças a Deus eu não embarquei naquele momento. Então, sim, eu voltei para o mercado de trabalho e nós optamos por ir toda a família junta. Então, agora eu não vou mais sozinha, nós ainda iremos fazer o intercâmbio, porém agora em família. Então, nós estamos nos organizando financeiramente para poder conseguir levantar o valor para que nós três possamos ir junto. Eu também recebi algum questionamento de quando que eu iria. Para falar a verdade, nem eu tenho essa certeza ainda. Como vocês sabem, o intercâmbio ele não é barato e a gente precisa de um tempo maior para a gente conseguir fazer aí esse levantamento. Nós temos sim uma previsão, porém eu prefiro ainda não falar até que isso tudo esteja mais consolidado. Então, respondendo essa pergunta, sim, eu voltei para o mercado de trabalho. Gente, um outro ponto que eu queria trazer aqui para esse vídeo não foi nenhum questionamento, mas é uma experiência minha mesmo que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Como eu falei, tudo acontece no tempo que precisa acontecer e que tem que acontecer. Porém, quando a gente quer muito algumas coisas, a gente tem grande chance de sair atropelando tudo, sabe? Trocar os pés pelas mãos. Então, eu percebi com essa perda familiar que a gente teve, que a gente precisa valorizar algumas coisas que, por ser tão corriqueiro, tão do nosso cotidiano, às vezes a gente não valoriza. E eu comecei a perceber que eu estava tão focada no intercâmbio, em levantar o valor para o intercâmbio, que eu me privei e privei a minha família de viver o hoje, de viver o momento. Sim, nós temos que ter foco, nós temos que ter o nosso objetivo, mas até que ponto? Até que preço isso? Porque eu percebi que eu fiquei tão centrada naquilo e não percebia que eu estava privando a minha família, o meu esposo, o meu filho, de viver o hoje. Gente, e a vida ela é um sopro. Hoje a gente está aqui e pode ser que amanhã a gente não esteja. Então eu percebi que eu precisava valorizar mais alguns momentos do dia a dia, sabe? A gente fala, eu vou deixar de comer uma pizza no final de semana porque eu preciso juntar o dinheiro para o intercâmbio. Claro que a gente não vai enfiar os pés pelas mãos e a gente não vai viver como se não houvesse amanhã. Mas sim, a gente tem que nos organizar, nos planejar financeiramente, mas a gente precisa também viver o hoje. Então, até por esse motivo, nós fizemos aqui uma base de cálculo de quanto que nós precisaríamos guardar mensalmente durante um período de tempo para que nós conseguíssemos o valor do intercâmbio do meu esposo e do meu filho, para que nós possamos ir os três juntos. Porém, a gente também tomou o cuidado de conseguir resguardar um valor para que a gente também pudesse viver o hoje, né? E aproveitar o momento. É engraçado que algumas pessoas que eu conheço, que inclusive já estão na Irlanda, né, fala que a gente vive tão no dia a dia e deixa de valorizar algumas coisas que quando a gente estiver lá, nós vamos sentir falta de coisas que nós temos aqui hoje que a gente não valoriza. Então, acho que isso é um ponto a se levar em consideração. Cada pessoa vai ter a sua forma de organização, de planejamento, sabe? Tem gente que vai enxugar até o cafezinho ali, não vai tomar mais um cafezinho porque tá contando com aqueles, sei lá, R$2 do cafezinho pro intercâmbio. E porém tem gente que, cara, vai guardar ali um valor por mês estipulado, mas também vai separar ali um valorzinho pequeno que não comprometa o seu projeto para conseguir viver o hoje, né? Então, eu sei que cada pessoa aí vai ter o seu jeito de planejar, né? Não existe certo ou errado, existe o modo que se adequa a cada pessoa, né? Então, hoje nós tomamos esse cuidado de nos planejar para o intercâmbio, mas sem deixar de viver o hoje também. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, né? Essa é a experiência que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, e cada um vai ter a sua, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, respondendo aos questionamentos, sim, eu irei fazer um intercâmbio, se Deus quiser, com a minha família, e sim, também voltei para o mercado de trabalho. Gente, então é isso, para o vídeo não ficar muito longo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.